criação racional de abelhas nativas, aquela sem ferrão, é hoje uma atividade crescente em Santa Catarina. Além de gerar renda ao produtor, é importante destacar o valor que essas abelhas têm na natureza. Emanuel, para se ter uma ideia, mais de 80% da polinização das florestas brasileiras é feita pelas abelhas nativas. Daí a importância desse inseto na perpetuação da maioria das espécies vegetais. No programa passado, nós mostramos as características e como fazer a coleta de enxames. Hoje você aprende a fazer a multiplicação de famílias e como extrair o mel. O trabalho é tão delicado que o produtor chega até mesmo a usar seringa para coletar o mel. Acompanhe esse interessante processo. Falar das abelhas nativas é falar de um mundo curioso. No Brasil são mais de 300 espécies, divididas em duas grandes tribos. A curiosidade já começa na entrada da colmeia. As abelhas Trigonine, que é uma das tribos, constrói um pito de cera para acesso ao interior da colmeia. As Meliponine têm a entrada feita de barro e própolis. Dentro da casa é fascinante ver a organização de toda a família e o capricho para proteger a rainha e as crias novas. O ninho fica assim, envolto em lâminas de cerume. Dentro dele, a temperatura se mantém constante. A atividade de criação de abelhas nativas é denominada meliponicultura. Um nome complicado para um trabalho que reúne simplicidade e delicadeza. Afinal, abelhas tão pequenas e inofensivas merecem mesmo muito cuidado. Na criação racional, uma etapa importante é a multiplicação das famílias. Para obter novas famílias, é necessário fazer a divisão do enxame. Isso ocorre na primavera, num período que anteceda boas floradas e que o enxame esteja populoso. Um método bastante eficiente é a divisão das famílias em duas etapas. Na primeira, os discos de cria são separados por um anel de 3 a 5 centímetros de altura, mas eles permanecem junto com a caixa-mãe. Neste período, uma princesa que já está na colmeia tomará conta da nova família. Bem, na multiplicação racional, 10 dias após ter feito a divisão, é separado a filha da mãe. Hoje, a família nova já deve estar com a casinha estruturada, a casinha organizada já, com proteção contra o frio. Então agora vai ser separada da mãe e vai formar uma nova família. É importante que em cima do fundo se coloque cera para vedar a possível passagem ou entrada de furídeos, que é uma praga muito importante na meliponicultura. É colocado a tampa também com cera de nativas para vedar a passagem, a possível passagem de inimigos como furídeos e formigas. A caixa-mãe é fechada. O plástico serve para não propolizar o fundo da tampa. Essa nova família que está sem alimento, a gente deve fornecer um xarope à base de água e açúcar. A nova família fica no local onde estava a mãe, para recolher as campeiras e continuar estruturando a família dela. O fruto do trabalho dessas abelhas é um produto de alto valor, muito conhecido e já utilizado pelos índios para tratamento dos doentes. Isto porque o mel das abelhas nativas possui alta concentração antibiótica. Mas, além do poder medicinal, a riqueza também está na variedade de sabores e de aromas. A extração de mel das melíponas, existe vários métodos, né? Aqui nós vamos falar hoje
sobre 2 metros, que é o que a gente tem utilizado mais aqui junto no trabalho com os agricultores. Então, um deles consiste em usar uma seringa, né, que quando tem poucos enxames, você pode utilizar uma seringa dessa descartável para fazer a sucção do mel dos potes. E também o outro método é que é usar esse sugador aqui elétrico. Esse seria mais indicado, né, para situações onde o meliponicultor já tem mais colmeias, tipo 15, 20 ou mais enxames. Que vai fazer uma extração comercial para vender em maior quantidade também, né? Ele pode, sim, daí ele pode utilizar esse extrator aqui. Claro, hoje nós vamos fazer aqui uma extração de mel para utilizar na alimentação dos enxames novos. Esse mesmo procedimento pode ser feito para extração de mel para venda como alimento. Claro que daí a gente vai utilizar uma indumentária apropriada, luvas, gorros, fazer um outro procedimento de esterilização do equipamento. Mas, de qualquer forma, o procedimento básico é o mesmo. Bom, aqui esse é um enxame de mandaçaia, então o que nós vamos fazer aqui é extrair o mel que está nesses potes, né, que são uma espécie de copos feitos de cera, e aqui dentro as abelhas depositam, né, o mel. Bom, depois de abrir o pote, vamos primeiro utilizar o método aqui da seringa, né, insere o cano da seringa e faz a sucção, né, do mel. Outro método para a extração de mel é usar o aspirador elétrico aqui. Então, a gente liga o aparelho e também insere esse cano aqui e ele vai fazer a sucção do mel aqui dos copos. Esse mel é mais líquido, né, Lúcio? Sim, ele comparado com mel de apis, ele tem um teor maior de umidade, por isso então que ele é mais líquido. Como a umidade dele ser acima de 30%, então ele depois de colhido, ele fermenta naturalmente. Então para isso precisa ser ou conservado em ambiente refrigerado, ou se não pasteurizado, ou até mesmo deixar ele fermentar, que depois ele estabiliza, né, e permanecendo a maior parte das qualidades dele in natura. E a produtividade de uma caixa como esta aqui, como é que fica? Bom, as melíponas, como nós vimos, tem várias espécies, então entre as espécies tem uma variação também de produtividade. Essa aqui, a mandaçaia, aqui em nossas condições, aqui no sul do Brasil, ela chega a produzir até 3 quilos por safra, né? Produz menos comparado a uma apis, a uma abelha africana, mas vendo o volume de abelhas na colmeia, que também fica abaixo de 1000 abelhas por enxame, ela tem uma produtividade bastante interessante, né? Ela é bastante eficiente se a gente for analisar o trabalho individual por abelhas. Então a questão do mel, a gente está trabalhando junto ao Ministério para a questão da regulamentação dos registros, para poder estar colocando esse mel no mercado para a disposição dos consumidores, né? Bom, a primeira parte dessa série especial sobre meliponicultura teve uma grande repercussão entre produtores, técnicos e associações ligadas ao segmento. Por isso, quem está aqui no estúdio conosco é a jornalista da Epagre, Eunir Malgarese, que produziu essa grande reportagem. Eunir, diante desse assunto, ainda tem informações importantes que você faz questão de destacar, não é isso? Pois é, de fato, Emanuel. A reportagem sobre abelhas nativas sem ferrão chamou a atenção de muita gente e nós recebemos e-mails de todo o país.
Uma questão levantada pelo público diz respeito à legislação. Na opinião dos produtores, a lei ainda é falha e restrita. Isso porque, ao mesmo tempo que ela promove a atividade, ela também impede o desenvolvimento pleno da criação dessas abelhinhas. Aliás, abelhas que são tão importantes ao meio ambiente e como fonte de renda para a agricultura familiar. Bom, Ionir, mas esse assunto é amplo e polêmico. Por isso é preciso dar atenção especial ouvindo todos os lados da história. E é isso que a equipe do SC Agricultura vai fazer, não é mesmo? É isso mesmo, Isabela. Já na próxima semana, durante o encontro de apicultores, nós vamos debater esse assunto com grandes especialistas da área. Então, não dá para perder, não?